Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 23/10, 9 horas da noite, para falar sobre saúde mental. Quem está acompanhando, desde o dia 15 temos recebido muitos psicólogos, autores, falado sobre várias antologias. Esse ritmo vai continuar até o dia 30. Lembrando que as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá bom? Muito bem, pra gente dar continuidade, a gente vai bater um papo sobre borderline, fragmentos de identidade, com o psicólogo Renan Otávio. Ele que tá chegando aí daqui a pouco. Vai estar conversando com a gente. Olha que lindo que ficou. Sobre borderline, sobre a sua atuação na área. Lembrando que a antologia está à venda no site da Amazon em formato digital. Está à venda em formato físico pela Wiclap. E você pode baixar gratuitamente também se for assinante do Kindle Ilimitado. Tá? Acessar todos os textos, todo o material que está inserido aqui. São em torno de 20 terapeutas, psicólogos, psicanalistas falando sobre borderline. Enquanto o Renan não entra, vamos ler um pouquinho da sinopse para conhecer. Borderline é uma antologia psicológica que mergulha profundamente no universo do transtorno de personalidade borderline, o TPB, oferecendo uma visão íntima e sensível das emoções extremas, das relações instáveis e dos desafios enfrentados por quem vive com essa condição. Com textos assinados por psicólogos, terapeutas e pessoas que convivem com o transtorno, a obra revela os altos e baixos emocionais, a intensidade das experiências e a luta diária para encontrar equilíbrio. Cada capítulo traz histórias de superação, desafios com o autocontrole, crises de identidade e a busca por aceitação e conexão em um mundo marcado por incertezas. Entrelaçando teoria psicológica e vivências reais, Borderline convida o leitor a uma jornada de empatia e compreensão, destacando a importância do apoio, da terapia e do autoconhecimento no enfrentamento deste transtorno tão complexo e multifacetado. Eu vou botar o link para vocês aí nos comentários para que vocês possam acessar, enfim, adquirir, ler gratuitamente, o que vocês quiserem. Lembrando que amanhã a gente volta também com mais antologia. Hoje chegou mais uma e tá saindo um monte da gráfica. Tá lindo, gente. O Renan tá aí? Ótimo, vamos convidá-lo. Renan, querido, cadê você? Ele caiu. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Enquanto o Renan, eu acho que ele caiu aí, né? Lembrando que final de semana
Renan, manda o convite para mim. Não, já mandei o convite para você. Peraí, vou mandar de novo. Vê se chegou aí. Ah, agora eu estou vendo. Tudo bem, querido? Bem, Bem-vindo. consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo, e você? Bem, eu ouço bem. Tô com fone aqui, se tiver algum problema com o som, me avisa. Ele tá muito baixinho. Eu Tá acho que é o baixinho? fone. Deixa eu ficar sem o fone para ver se melhora. Agora tá excelente. Sem ruídos muito fortes, muito calor por aqui, então tá um ventilador ligado. Agora tá maravilhoso. Querido, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por você ter participado desse projeto lindíssimo, com tanta empatia, com tanta paciência. Obrigada por tudo, tá? Eu agradeço, assim, para mim foi muito legal. Eu nunca tinha participado, né? E foi muito especial, muito especial para mim, na verdade. Então, foi uma honra poder participar, na verdade, foi muito Que isso é muito bom, né, gente? Captar pessoas, psicólogos, terapeutas, pessoas da área que nunca participaram de uma antologia, mas que se descobrem ali, se divertem, falam: nossa, agora o plano que eu tinha de fazer um livro solo já está me vindo à mente e criar outras coisas. É sensacional esse movimento que a antologia, que eu tô vendo, né, as antologias fazendo com vocês. Eu estou muito, muito feliz mesmo. E ter você dentro de um dos projetos borderline que precisa ser falado, a gente precisa passar informação para as pessoas sobre o que é borderline. Tem muita gente que não entende, que não sabe o que é que às vezes está vivenciando esse quadro e não tem um diagnóstico, não procura ajuda. Então é um leque só de agradecimento para todos os envolvidos. Uhum. Muito obrigado, mesmo. Especial lá, falo tanto da minha trajetória quanto da foi por isso, poder trazer as duas visões. Você é de qual lugar do Eu sou de Brasil? São Paulo. São Paulo. Conhece o Rio? Conheço, já fui em Arraial do Cabo, fui em Búzios, fui no centro do Rio também. Sempre estou pelo Rio. Que delícia! Quando eu voltar, manda mensagem para a gente tomar uma água de coco. Eu mando sim. Arraial foi para um dos meus lugares É muito favoritos. Arraial é lindo, lindo, né? lindíssimo. Adorei. Arraial é lindo. Agora, você com mais essa atividade de coautor, né? Você já está pensando em participar da Bienal do ano que vem? Pode ser uma possibilidade. Vamos ver. Se der certo, quem sabe. Tomara que você consiga, que aí a gente se encontra, reúne o pessoal da antologia, vê os leitores, aí você vai ver na pele o arrepio que é estar num evento como autor, recebendo feedback, as pessoas acessando o seu texto. É lindíssimo, vale a pena. Se puder, tomara que a gente se encontre, tá? Sim, sim, com certeza. Agora me diz uma coisa, Renan, para a gente começar um pouquinho o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre você. Você é formado em psicologia, hoje você atua online e presencial. Qual é o seu público? Como é que funciona com você? Beleza. Há 2 anos já. Trabalho, trabalho com frentes, um pouco diferente, né? A parte mais principalmente X, né? Então, e mais para a parte da produtos, com diversos também. Então, eu sou psicólogo, né? Do
comportamento, né? Basicamente. Agora, o Renan, você está picotando. Será que é o áudio está cortando? O Léo também está falando. É verdade, o seu áudio está cortando, a gente não está conseguindo. O seu Bluetooth está ligado? Se tiver, desliga. Conseguindo me ouvir bem agora? Não sei se mudou alguma coisa. Se o Bluetooth estiver ligado, é só desligar, que eu acho que melhora. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora, foi. Tem um Tentar. pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Tem um pessoal aí do Renan, né? Adriana, o Guilherme. Legal. Que coisa boa. Agora, você tá na área há quanto tempo? Eu não lembro, você falou? Não, eu tô a partir de 3 anos. Deu pra isso. Tá bem. Foi 3 anos, né? Gente, o arroba do Renan é arroba psi.renanotávio com Y, tá? Então já segue lá o Renan para vocês acompanharem ele nas redes sociais, o conteúdo. Lembrando que essa live também vai ficar no feed dele. Eu vou botar ele como colaborador. E aí ele, né, produziu um texto para gente em Borderline, cujo título é Psicólogo e Borderline, minha trajetória com o diagnóstico e o tratamento. Você precisou de muita coragem para se expor e colocar esse texto no mundo? Sim. Como eu disse, veio no momento, porque nesse momento da minha vida, tá dando pra ouvir bem? Cortando, né, gente? Mas vai, continua. Mudou alguma coisa? Vamos ver. Mudou alguma coisa? Tá cortando ainda? Não, ainda não. Deu certo? Não deu certo? Fala que aí eu te aviso. Beleza. Então, nesse momento, veio num momento muito, assim, especial. É um momento em que eu tô abrindo isso para outras pessoas. Falando mais sobre online e falando de borderline psicólogo, eles têm uma visão que psicólogos não têm questões mental, né? Eu também. Então, é desafiador, mas é muito gratificante. Gente, eu não tô. Não dá, não dá. Eu não tô te ouvindo. Não, deixa eu ver, sério. Não. Eu vou tentar dar uma organizada e já volto, pode ser? Tá, pode. Pronto. Vamos ver se a gente consegue. Senão a gente vai ter que fazer no Spotify. Que aí no Spotify é o áudio e vai para todas as plataformas. Se a gente não conseguir por aqui, tá? Aí a gente vai remarcar e fazer no Spotify. Vamos ver se ele vai conseguir. Enquanto ele não volta, eu vou ler só o comecinho do texto, tá, gente? Meu nome é Renan Otávio. Sou psicólogo e diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline, TPB. Escrever sobre o TPB é algo muito delicado e complexo, pois vivemos em uma sociedade repleta de estigmas sobre as pessoas que convivem com esse diagnóstico. Alguém aí na live, né? Aí foi, voltou. Mudou alguma coisa. Tomara, né, gente? Deu que a gente certo. consiga. Eu acho que sim. Vou falando algumas frases aqui, a gente vê se dá certo, mas tá conseguindo me ouvir agora? E agora sim. Então tá Me bom. diz uma coisa. Eu estava lendo aqui só o iniciozinho para o pessoal, quando você diz do seu diagnóstico.
Como é que foi você receber? Você tinha quantos anos? E como é que foi esse processo da descoberta até o diagnóstico? Tá, eu fui diagnosticado em 2021, aproximadamente, na verdade 2019, aproximadamente, né? Mas eu só fui dar mais crédito para isso por volta de 2021. Então, eu passei alguns aninhos aí assimilando essa questão diagnóstica, porque acaba sendo um baque para muitas pessoas e elas demoram um pouco até conseguir colocar isso para elas mesmas e depois para o mundo, né? Então, tem muito estigma em cima desse transtorno, né? As pessoas tendem a não compreender muito bem o que trata e são bastante preconceituosas muitas vezes, então é muito difícil, né? Exatamente. A gente não se falava há uns 5, 10 anos de borderline. A gente não sabia o que, que era isso, né? Não tinha assim esse nome, enfim. E agora parece que os diagnósticos estão aparecendo porque as pessoas estão dentro desses sintomas que eles fazem na hora de diagnosticar. Parece que são 10 Então, tópicos, se você preencher 9, 5, 9. isso. Se você preencher 5, você tem grande Hum. probabilidade. Você preencheu quantos? Então, são 9 critérios diagnósticos, né? Você precisa realmente apresentar pelo menos 5 para poder estar dentro dessa classificação. Por isso que é uma coisa tão diversa, porque se tem 9, você precisa de 5. Existem zilhões de formas de ter borderline, de apresentar esse tipo de condição. Então, às vezes as pessoas retratam como uma coisa muito, borderline é aquela pessoa super explosiva, aquela pessoa que causa, e não exatamente, sabe? A questão da raiva é um dos critérios diagnósticos, mas pode não aparecer em outras pessoas, né? Eu, por exemplo, não tenho tanto isso da raiva incontrolável. É uma coisa que eu tive questões. Eu pensava, será que eu tenho borderline mesmo? Mesmo alguém já me falando, né? Por eu não ter essa questão da raiva tão intensa, eu achava que eu não fosse, né? Que eu não tivesse esse tipo de transtorno. Mas tem, né? E aí eu estaria entre mesmo 5 ou 6, né, dos critérios, pelo que eu me lembro. Entendi. Agora, para o pessoal que ainda não está inteirado totalmente sobre borderline, como é que você definiria borderline e ser borderline? Tá, o borderline, ele é uma. Tem muitas. As pessoas lidam com isso de formas diferentes, eu diria, né? Tem pessoas que tratam como se fosse um tipo de doença, digamos assim. Não é a forma que eu me relaciono com isso, né? Eu me relaciono mais como uma parte do meu funcionamento enquanto ser humano, né? Da minha personalidade, digamos assim, que acaba entrando em conflito algumas vezes com o que é esperado socialmente, né? Então, por isso tem esse nome de transtorno, muitas vezes. Então, existem essas diferenças, né? Borderline é basicamente uma pessoa tem esses 9 critérios, então tem muitas possibilidades de apresentar esse transtorno. Mas o que é muito central dentro do transtorno de personalidade borderline é a desregulação emocional generalizada. Então é uma pessoa que tem uma dificuldade com relação à administração, à autorregulação das próprias emoções, né? Então, muitas vezes uma pessoa que tem uma emoção no nível de tristeza, por exemplo, aconteceu uma coisa, essa pessoa está triste, ela não tem transtorno de personalidade borderline. Ela sente uma tristeza nesse nível, ela consegue retornar para o nível de base, ou seja, para o nível normal dela, num tempo rápido, digamos assim, e segue a vida. Com o borderline, essa tristeza que na outra pessoa começou aqui, pode começar aqui, escalar para mais alto e ela demorar muito mais tempo para voltar. Então, essa é uma diferença importante, assim. As emoções são muito intensas, né? Muito viscerais. Então, a forma que você vivencia isso é diferente mesmo. E pode ser com uma emoção específica, como com outras, né? Também. Muitas vezes é com vários tipos de emoções. Essa intensidade de sentimento, de emoção, ela pode ocorrer dentro de um relacionamento, dentro de uma relação familiar, social, independe, né? Ou seja, é naquilo que o border projeta, ele se intensifica
E, por exemplo, gente, a Amy Winehouse, ela era borderline. Sim, exato. E tem uma questão aí de um vazio também muito forte, né? Uma questão muitas vezes histórica de... É difícil você pegar uma pessoa que tem esse transtorno e falar que ela teve uma infância muito legal, assim. Normalmente são infâncias e adolescências com alguns traumas, com algumas dificuldades, que acarretaram, né, que acabaram fazendo surgir essa condição da desregulação emocional, né? Então vai desde traumas da infância, por exemplo, a questões com os familiares, que é muito comum da gente escutar, né? Então, quando a gente vê uma criança muito sensível, de alguma maneira, a gente tende a falar, né, enquanto adultos, não pode sentir isso, não pode falar, não pode chorar desse jeito, por que você está fazendo isso? A gente invalida muito as emoções daquela pessoa. E quando ela cresce, ela aprende a fazer isso com ela mesma também, né? É o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? No caso da Amy é bem clássico, assim, a questão do vazio e como ela preenchia isso com algumas coisas, né? Tinha uso de substâncias, tinha a questão do relacionamento dela que era muito intenso. E aí, de fato, isso vai mexer com todas as relações ali da pessoa, né? E tudo que for invalidação, tudo que for, se uma pessoa invalida uma pessoa com borderline, por exemplo, uma fala um pouco mais difícil, entra nessa questão da desregulação emocional. Ela vai sentir essa invalidação de uma forma muito gigante, assim, sabe? De uma forma muito difícil, e vai ser difícil ela retornar para o estado de base, e normalmente ela vai ficar controlada por aquelas emoções. Então ela não vai ter uma ideia, isso é desenvolvido ao longo do tempo da terapia, de que ela está sendo controlada pelas emoções, e não de que aquelas emoções estão falando alguma coisa que não tem a ver muito com a realidade ali, sabe? Então, em muitas dessas relações. Pode acontecer com um namorado, pode acontecer com família, pode acontecer no trabalho. Comigo também já aconteceu em zilhões de esferas. No ambiente profissional, Sim. como é que o border controla ali, se é que ele consegue controlar, ou precisa de medicação Uhum. para intervir, enfim. Porque o ambiente profissional, o negócio é mais embaixo, né? A gente tem toda uma dinâmica na vida profissional que a gente precisa realmente ser responsável, adulto, a gente tem que... É outra dinâmica. Como é que o border se adequa Sim. ao lado, ao ambiente, aos colegas de profissão? Uhum. Varia muito. Eu acho que eu posso falar mais com base em mim do que qualquer outra pessoa, assim, né? Falando um pouquinho sobre isso. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente... Ele pode ser muito bom e pode ser muito ruim também, a depender das pessoas que você convive ali, né? Fofocas tem em todo lugar, conflitos tem em todo lugar, mas normalmente a pessoa com border vai sentir isso de uma forma muito acentuada. Então, é preciso estar num ambiente onde as pessoas são acolhedoras, né? São gentis de alguma maneira, compreendem algumas questões. E isso é difícil, mesmo entre psicólogos, né? Eu sou psicólogo, e todo lugar que eu trabalho normalmente é rodeado de psicólogos, e mesmo entre os psicólogos existe uma certa dificuldade de compreensão sobre isso. Não é uma coisa tão simples assim, né? Então, pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, porque é isso, né? Muito, você vive muito em função da outra pessoa, do que a outra pessoa pensa, do que a outra pessoa julga sobre você, ela está te validando ou invalidando de alguma maneira. Então, no ambiente de trabalho acaba sendo assim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma característica também de uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, no meu caso, eu sinto que isso me aproxima muito do profissional que eu quero ser, né? Eu tendo a ser muito sensível em relação aos meus pacientes, às pessoas que eu convivo. Quando eu entro num lugar, tem uma certa visceralidade ali do tipo, eu quero me juntar com o lugar e quero sentir que eu estou fazendo parte e estou dentro desse lugar. Tá? As minhas emoções são canalizadas ali. Só que tem esses extremos, né? Se dá alguma coisa errada, aí é tudo errado. Se dá alguma coisa certa, aí tá tudo certo, sabe? Então, é sempre essa montanha-russa aí, né? Um pouco complicado Eu nesse sentido. imagino um lugar tóxico, um ambiente tóxico, para um border ter que lidar diariamente com esse lado profissional. Porque, como eu falei, a régua é bem lá embaixo. Sim. A gente está convivendo com outras pessoas, outras cabeças. Nem todo mundo é empático, porque Uhum. as pessoas gostam de julgar, criticar, fazer piadinha, e as pessoas tendem a lidar com isso com um certo receio.
excluindo, né? Não conversando, não interagindo. Então acaba meio que se tornando um ambiente tóxico. E isso acaba dificultando também o border, né? Porque ele é muito intenso, então ele vai aos extremos. Só que hoje eu li que o border, ele também tem uma oscilação de humor, como se fosse uma bipolaridade. A bipolaridade se enquadra no border? Não exatamente. A bipolaridade é algo diferente do border, né? Existe uma oscilação de humor na bipolaridade, que é uma oscilação mais cíclica, assim, mas tem algumas diferenças. Uma pessoa pode ser borderline e bipolar? Pode. Aí entra algumas discussões mais complexas em relação a isso. Só que a oscilação dentro da questão do borderline, ela tende a ser mais rápida. No dia ele pode oscilar muitas vezes, a depender do que acontece no ambiente. E em relação à bipolaridade, normalmente tende a ser uma oscilação um pouco mais cíclica, no sentido de não é de uma horinha para outra, assim, oscilou uma hora, depois no final do dia vai oscilar de novo. Normalmente é uma coisa um pouco mais espaçada e está ligado a uma questão neurobiológica, assim, também, do funcionamento cerebral daquela pessoa, né? O border normalmente está mais atrelado ali ao funcionamento dele, da personalidade dele. Como ele é sensível às relações com o outro e como isso vai gerando emoções que não conseguem voltar a tempo e começar uma nova emoção ruim, e aí vira uma montanha-russa. E assim vai, entendeu? Agora, eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer para vocês que eu ia até te perguntar isso, mas eu preciso abrir esse parênteses. Está chegando uma nova condição que se chama o melancólico. Já estão trazendo à tona o ser humano da melancolia. Uma melancolia cheia de características de adultos que estão sendo diagnosticados com uma melancolia, onde isso não era oficializado. Porque uma coisa é a melancolia na sua adolescência, com aquela música, e outra coisa é transformar a melancolia numa condição mental. Então esperem, porque até o final do ano vai explodir um monte de gente melancólica. Já tem bastante. Tem muito. Só que agora estão abrindo espaço para mais essa. Eu não estou aqui, gente, dizendo que é ou não é, né? Porque a melancolia, a gente tem uma grande referência de melancolia. A própria Clarice Lispector, ela era extremamente melancólica. Ela devia estar ali enquadrada em pelo menos 3 condições mentais. E a melancolia era dela. Então, preparem-se, porque nas redes sociais já está um vucu-vucu de canais de pessoas melancólicas. Há sintomas, efeitos, medicações, e os consultórios vão começar a encher de gente procurando ajuda para tratar a melancolia, que era algo que a gente não falava como doença. Não sei nem se vão se enquadrar como doença, mas que vai aparecer, vai, porque eu já estou vendo uma movimentação estranha nas redes sociais sobre isso. E aí eu ia te perguntar, a melancolia, ela faz parte do border? Pode fazer. Eu acho que, assim, eu percebo mais a questão quando eu escuto melancolia, assim, como um tipo de humor, ou uma alteração nesse sentido, ou a forma como uma pessoa funciona também, né? Não sei também, não estou acompanhando as discussões em relação à melancolia enquanto um transtorno. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que o que pode acontecer em relação ao border, que talvez eu possa chamar de melancolia, é que muitas vezes as emoções são tão intensamente ruins e difíceis de lidar, que é difícil dele conseguir sair daquele limbo ali das emoções, sabe? Então ele vai, a tristeza muito profunda, o vazio é aquele vazio muito profundo, as emoções ruins são sentidas de uma forma que é difícil explicar, às vezes, para as pessoas. É difícil falar da própria vida sem falar de coisas ruins ou de traumas também. Sim. Então, tá tudo muito
vem nesse campo, assim, desse discurso um pouco mais melancólico, vamos colocar assim, algumas vezes, né? Não é com todas as pessoas, depende muito de como essa pessoa está, mas pode acontecer, porque muitas das experiências das pessoas foram muito validantes e traumáticas. É isso que elas têm que Sim. falar, muitas vezes, sabe? Ah, tem uma pessoa aqui na live, a Yong, ela tá falando: eu acho que sou melancólica e sempre fui. Vejo a vida azul por tempos a fio. Nossa, Tá vendo? é, sim, Muito bem. Bom, posso continuar lendo um pouquinho mais da sua claro, história? vai, vai que sim. Não vou ler tudo, não, porque eu quero que o pessoal acesse, mas é só para a gente entender um pouquinho mais. O Renan diz o seguinte: o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão duradouro de instabilidade emocional, relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, autoimagem instável e comportamentos impulsivos. Renan, você usa medicamento para controlar alguma coisa? Hoje em dia, sim, desde os meus 16 anos, né? Existe uma saga muito comum no processo da pessoa com borderline, que passa por diversos médicos e é diagnosticado com ansiedade e depressão. Só que essa ansiedade, essa depressão nunca termina. Então, é o tempo inteiro, ansiedade e depressão. Até a pessoa chegar num diagnóstico mais preciso, às vezes demora. E não existe um medicamento específico para o transtorno de personalidade borderline, né? Não tem um medicamento para a forma que você é, a sua personalidade, digamos assim, né? Não se medicaliza a personalidade de uma pessoa. O problema é que o transtorno de personalidade borderline pode ser comórbido com vários outros transtornos, né? Então, uma pessoa com TPB pode ter depressão, pode ter ansiedade generalizada, pode ter fobia social, pode ter TDAH, que aí sim são transtornos com um tratamento medicamentoso específico e que pode ser muito benéfico. Então, muitas pessoas que têm o TPB utilizam medicações nessa tentativa de contornar alguns desses sintomas mais acentuados de outros transtornos também, como é meu caso, né? Então, também tomo algumas medicações desde o meu processo da adolescência, assim, e continuei tomando. E muitas pessoas tomam, assim, também. Mas a principal que muda mesmo em relação ao TPB, propriamente, é o processo psicoterapêutico, né? A terapia, propriamente. Mais precisamente, a terapia comportamental dialética, que é a DBT. Não é tão conhecida assim, agora que tá começando mais, eu percebo. Tem mais pessoas conhecendo, sabe? Ah, muito bem. Você hoje está se relacionando com alguém? Desculpa Ah, perguntar. não, tudo bem. Eu tenho um namorado e é um namoro estável, o que é também uma questão dos borders, né? De pensar, eu nunca vou ter um namoro estável, eu nunca vou conseguir me relacionar com ninguém. E eu também já tive esses processos, porque existe uma dificuldade muito forte em relação a relacionamentos, muito forte mesmo. Mas hoje eu tenho um relacionamento estável, e é tranquilo, assim, e é isso. Muito da pessoa que você vai entender, conseguir respeitar o que você está sentindo, respeitar quem você é, o mesmo com amigos, o mesmo com colegas de profissão. Então hoje eu tenho essa lei que eu só vou me aproximar de pessoas que são validantes em relação a mim e em relação ao borderline também, né? Muitas pessoas que confundem borderline com narcisista, com psicopata, eu já ouvi com um monte de coisa. E são pessoas que, por exemplo, eu sei que não daria certo perto de mim, né? Então eu já delimito algumas coisinhas assim, porque não faz muito sentido, sabe? Mas tem muito disso mesmo, sabe? O narcisista, né? Já as pessoas não podem confundir, porque o narcisismo ele se enquadra numa outra parada. Uhum. Gente, é uma coisa. Vai ter antologia sobre narcisismo aqui no canal, e é outra parada, uma coisa muito. Vocês não têm noção. Vai ser vítimas de narcisistas. E Uhum. aí a gente vai trazer filhos de narcisistas, esposos e mulheres de narcisistas, porque o narcisista é homem e mulher, tá? Não é só o homem, não é só a mulher, não. Preparem, porque vai ser uma antologia incrível. Mesmo com border, né? Assim, que as pessoas atribuem borderline e tem uma incidência muito maior em mulheres, né? E as pessoas atribuem que borderline é só mulher também. Então tem uma É, questão cultural muito forte, porque quando uma mulher tem um comportamento mais, colocar agressivo, entre aspas, ou ela
impõe limites, mesmo que não seja de uma forma super agressiva e explosiva, as pessoas socialmente estranham muito mais. Então, ela é histérica, borderline, isso e aquilo, enquanto o homem que tem os mesmos comportamentos é natural, é normal. Então, tem uma questão cultural muito forte também, sabe? Também, a gente ainda tem que lidar com isso, né, Exato. Renan? Que loucura. Agora, quando a gente fala do border, família, como que o amparo da família, o entendimento, o comprometimento da família, no seu caso que foi diagnosticado, como é que foi esse processo? Mãe, pai aceitando, familiares ajudando em tratamento, estimulando algum tipo de terapia. Como é que foi o amparo? Ou houve uma resistência? Mais recentemente que eu realmente peguei esse diagnóstico e falei, né, especificamente, abri isso. No início acharam um nome super difícil, complexo, assim, que é isso, borderline, não sei o que, né, enfim. Mas depois compreenderam melhor. Eu já tenho, assim, pessoas da minha família que são bastante acolhedoras comigo, outras nem tanto, enfim, mas tenho pessoas, assim, que são muito especiais, muito bacanas e me apoiaram muito em relação a isso, né. Umas questões que são importantes também de colocar e que eu também coloco no decorrer do que eu escrevi no livro, é que a questão do seu vínculo com a sua família, das experiências que você tem, principalmente na infância, elas vão limitando ali muito de como que você vai lidar com as suas próprias emoções, né? Então, essas experiências de violência doméstica, de abuso, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de dificuldade nesse sentido, quando você é uma criança ainda, tem repercussões muito difíceis, né, quando você cresce. Então, é importante ter um ambiente familiar validante, mesmo que ele não tenha sido validante no passado, que seja, a partir do momento que você foi diagnosticado também, né, de uma forma, as pessoas têm que ir compreendendo próprias ações, modificando os comportamentos. Isso é muito importante. Eu vou abrir outro parênteses aqui para dizer para vocês que o borderline ele vem do inglês e significa linha de fronteira ou limite. No contexto da psicologia, o nome foi originalmente utilizado para descrever um transtorno que parecia estar na fronteira entre transtornos neuróticos e psicóticos, ou seja, os pacientes exibiam comportamentos e sintomas que não se encaixavam claramente em nenhuma das duas categorias. Então, só para vocês entenderem aí o borderline. Muito bem. O Renan, você está em outra antologia nossa aqui no canal ou é só na Só na borderline? do Border, por enquanto. Não sei. O livro já chegou para você, não, né? Eu peguei, eu tenho só ele, o e-book, o livro Digital. ainda não. Isso, o físico ainda não. Fala de novo seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram é psi.renanotávio com Y ao invés do I. É meu nome mesmo, tá, gente? As pessoas estranham um pouco, né? Com Y ao invés do I. Mas é esse mesmo que escreve. Era um Já prazer recebê-los lá. Isso mesmo, já segue o Renan. Tem outras coisas no texto dele aqui que eu não vou ler, porque eu quero que vocês acessem, porque no meio desse turbilhão de emoções e dessa coragem que ele teve de expor traumas na vida dele, inclusive algo que vai mexer muito com os leitores, que está retratado aqui, é preciso que vocês acessem, que vocês leiam, que vocês entendam que borderline não é uma brincadeira, que o diagnóstico não é feito de maneira aleatoriamente, o médico não olha para sua cara, você tem cara de borderline. Não, existe toda uma dinâmica por trás, um tratamento e um amparo. A sociedade, por mais que ainda não esteja preparada para lidar com casos de borderline, a gente precisa se abrir cada vez mais, porque pessoas estão vivenciando esse quadro e não sabem, por falta de ajuda, de diagnóstico, estão sofrendo.
como sofrem com burnout, como sofrem com depressão, como sofrem com insônia, entre outras coisas. Então, não minimizem o sofrimento do outro. Vocês não sabem o que eles estão vivendo. Esse é um pouquinho do texto do Renan em Borderline. Lembrando que o livro está na Wiclap e o digital no site da Amazon. Renan, querido, que coisa boa poder te conhecer, trocar essa ideia com você, saber que você. Eu te admiro mais ainda pela coragem, Obrigado. pela astúcia. Não é todo mundo que tem essa coragem de se expor, de dizer quem realmente é e por tudo que passou. E você, a gente conversando, você sempre muito sereno, sempre muito concentrado. E isso é sensacional. Você está de parabéns em todos os quesitos. E eu estou muito feliz de ter você no projeto. Obrigada mais uma vez por tudo, tá? Muito obrigado mesmo. Muito especial para mim, foi muito legal trabalhar contigo também, sempre bastante, assim, lista ali, muito gentil com a gente também, na forma que ia conversando, ia colocando as coisas. Eu nunca tinha participado, para mim foi uma experiência surreal, assim, de boa, então eu gostei muito mesmo. E espero participar de algumas outras, estar junto contigo também. Vamos caminhando juntos e também foi um prazer, assim, imenso, imenso mesmo. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo. Parece, ó, o Léo. Tem um monte de amigo seu aí, Tem ô um monte, eu Renan. não consigo ver as pessoas. Como que eu vejo aqui? Eu nunca fiz live na minha vida, é a primeira vez que eu faço live. Vamos lá. Tem o Marcel, tem a Vanessa, tem a Polly, tem o Léo, tem o Guilherme, tem a Fátima. Deixa eu ver aqui. Agora já saiu aqui. E entrou um monte de É. gente. Um beijo para todo mundo. Tem amigo, namorado, todo mundo tá aí, gente. Um beijo. Muito obrigado, amo vocês. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente e dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Renan, um beijo, Beijo. querido. Tchau, tchau.